Começando o podcast Escola da Graça para você que acompanha o canal do Pastor Aloísio, para você que ouve pela Rádio Vim FM de todos os lugares, seja abençoado. Hoje no nosso encontro semanal com o nosso pastor, nós temos participações especiais, temos uma notícia intrigante e principalmente a participação no bloco final perguntando sobre parábolas de Jesus e por que ele ensinava por histórias. Pastor Aloísio, ele tem um costume muito bom de responder de maneiras que a gente não ouviu ainda. Você conhece a história comum e conhece a resposta comum, mas você conhece a resposta do pastor Aloísio? Fica com a gente que você vai amar essa resposta. Pastor, estou falando alguma mentira, pastor? Seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado, pastor Guilherme, né? É uma extravagância, né? Amorosa, a meu respeito, né? Quem dera fosse tudo isso, né? Não é não. Mas aquilo que o Senhor nos tem dado é para ser compartilhado. Tudo que Deus nos dá é para compartilhar. Então, a minha oração ao Senhor sempre é essa, que Ele me dê clareza para falar de questões complicadas. Amém. Que você possa receber instrução hoje aqui, conectado com a gente. Aleluia! Diretamente de Cuiabá, participando conosco, ele que é membro do Conselho Apostólico, que está aqui também para falar sobre o que Deus está fazendo lá, pastor Cristian Gimenez. Seja muito bem-vindo, pastor. Que alegria podermos estar juntos aqui no podcast Escola da Graça. A alegria é minha, querido. Alegria estar aqui com a família Rigonato, né? Aleluia. Pastor Rigonato, Guilherme Rigonato. E uma alegria estar com o pastor Aloísio. E essas palavras do pastor Aloísio já me remetem a uma qualidade muito grande que eu vejo no nosso pastor, que é de realmente ser generoso. Generoso porque tem esse princípio. Devemos compartilhar. Quanto mais você compartilha, quanto mais o rio flui, mais ele é límpido, mais as águas fluem, e é muita sabedoria, muita unção. Estamos aqui para compartilhar com alegria nesse momento. Glória a Deus, esse exemplo é poderoso. Talvez por isso, pastor, o senhor é tão rico, o senhor está há 37 anos de ministério como pastor compartilhando, né? Nunca parou, pastor? Nunca parei. Eu até às vezes eu fico me condenando, achando que eu falo demais. Quando eu começo a falar, aí eu vou falando, sou muito prolixo. Então, mas vou que o dizer Senhor o que me ajude. Uma irmã me disse, hein? Ela me parou no corredor de um culto e falou, e o pastor no meio do podcast falando, eu falo demais. Não, a gente quer que ele fala mesmo. O senhor pode dizer, viu, pastor? Precisa ter medo. Mas às vezes a gente exagera. Mas é o que o pastor Cristian disse, é uma verdade espiritual poderosa, né? Nós não somos um reservatório, nós somos um canal. Amém. Né? É como a mangueira do seu jardim. Você é a mangueira, mas você não é a fonte. A fonte é Cristo. Amém. Né? Você é só essa mangueira, não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, você é só esse canal. Então, o que você tem não é para ser guardado. Mangueira não é para guardar nada. Mangueira é para liberar. Amém. Quando você libera, entra mais. É uma lei natural da física, né? A medida do que sai é a medida do que entra. Então, quanto mais eu compartilho com você, mais eu mesmo sou abençoado. Amém. Aleluia. Amém. Fechando o time de hoje, pastor Luiz Rigonato, o pastor tira dúvidas, que é como um pai para mim. Sempre faço a brincadeirinha, né? Eu queria ter um filho assim, pastor. Amém. Olha, eu me sinto imensamente privilegiado, eu me vejo diante de Deus favorecido. Ter o privilégio de estar com o pastor Aloísio sempre, né? Isso é favor de Deus. Eu falo para Deus, que isso jamais seja por acaso na minha vida. E o propósito que o Senhor tem para isso, que eu dê a resposta certa. Mas eu lembro o pastor Aloísio falando, achando que é prolixo, pastor. No início do ministério, lá em 99, o senhor reuniu comigo e com o pastor Wilson Oliveira, né, naquele dia. Aí o senhor falou algo assim, o trabalho do pastor vai ser sempre, o senhor nos motivando, nos encorajando, né, dizendo que o trabalho do pastor sempre vai ser falar, pedir e insistir. É uma base, né, do nosso ministério. Verdade. Então, assim, eu acho que as pessoas sempre têm expectativa que o pastor fale algo, mas eles não se cansam de ouvir, querem que fale algo a mais ainda. Oh, Deus. O Senhor nos ajude. Que maravilha. Tem muita gente mandando participação. A Divina Silva, ela disse o seguinte, pastor, meu coração tem se alegrado muito porque meus 2 filhos se converteram e se batizaram recentemente.
Olha só, após o encontro realizado no mês passado, orei por anos pela salvação deles. Creio que Deus vai restaurar totalmente a minha casa. No entanto, pastor, mesmo eles tendo se convertido, eles ainda vivem de forma muito mundana. Como posso ajudá-los a mudar de vida sem ser legalista com eles? Olha, a primeira coisa, Divina, é você ter paciência, porque eles são novos na fé. Às vezes a gente quer que as pessoas se convertam hoje e elas já tenham o comportamento dela exatamente como de um crente já maduro. Não, tenha paciência. No tempo certo, isso vai acontecer. Eles vão compreender. Se você agora simplesmente ficar dizendo para eles regras, vai ser de fato lei, só mandamentos vazios. Eles mesmos é que têm que começar a perceber a realidade do mundo. E como isso vai acontecer? À medida em que eles vão crescendo, vão recebendo a palavra, vão aprendendo a adorar a Deus, à medida em que eles são cheios do Espírito, eles começam a valorizar a vida. Aí eles vão assistir aquele show daquele cantor, eles falam, parece que não é para mim, parece que eu não me senti confortável, né? Eles vão naquele bar, sentam ali para beber, mas eles falam, parece que não é o meu lugar, entendeu? Isso vai acontecer porque o Espírito Santo ensina para eles. Muita gente não acredita que o Espírito Santo tem esse poder, por isso criam regras atrás de regras, né? Então, a primeira coisa que você precisa entender é isso, tenha paciência. Não é? A segunda coisa, não é você que vai mudá-los. Então, eu não sei qual que é o seu conceito de mundanismo. Isso é uma coisa muito complicada, definir mundo. Não é uma coisa muito fácil dizer o que é ser mundano e o que não é. Então, normalmente, isso está ligado muito com os nossos preconceitos. Então, se nós gostamos de um determinado tipo de roupa, aí nós dizemos que a roupa daquela outra ali é mundana. Né? Se nós gostamos de um determinado tipo de música, nós dizemos que a música que aquele outro está cantando, mesmo sendo evangélica, é mundana. Sim. Né? Por quê? Porque nós acreditamos que o estilo de música sagrado é esse aqui. Então, tudo tem muito a ver com preconceitos. Tem igrejas que você só pode cantar hinos do inário e acompanhados por instrumento de sopro. Aí, se tiver uma bateria, é mundano. Se tiver um teclado, é mundano. O mundo entrando o mundo entrou na igreja. Então, sim, o conceito precisa de ser avaliado. Qual que é o seu conceito, Divina, que você acha que é ser mundano? Então, alinhe esse conceito com a palavra de Deus. Pastor, o senhor acredita assim que, por exemplo, a pessoa converte? Nós estamos vivendo uma época agora de milhares e milhares de batismos e muitos novos convertidos. Só o fato de eles ouvirem a palavra, tipo a palavra da graça. Ele ouve um texto como Filipenses 3:9, ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas sim a justiça que é por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus por meio da fé. Eles vão amadurecendo sem, como a irmã está temendo aí com os filhos, ser legalista. O senhor acredita nessa mudança ouvindo a palavra? Sim, mas essa maturidade. Mas instruções são importantes. Nós damos instruções para as crianças, né? Então, o que Paulo diz, por exemplo? Ele fala, olha, ande de acordo com a vocação que você foi chamado. A sua vocação é para nobreza. Você foi chamado para ser rei. Ande de acordo com essa vocação. Amém. Então, não se envolva com coisas vulgares, com coisas, sabe, desprezíveis. Não, você está no outro nível. Vê, isso é instrução paulina, né? Paulo diz, olha, você é luz, você agora é luz. Então, não fique compactuando com as obras das trevas. Né? O que eles fazem escondido, só referir, Paulo diz, é vergonha. É verdade. Né? Então, não seja cúmplice das obras que são feitas escondidas nos escuros da vida. Paulo diz, você agora é luz. Então, Paulo, ele está instruindo. Ele vai instruindo os irmãos, mas sempre com base em quê? Na sua identidade. Olha a vocação que você foi chamado. Olha a sua realidade. Você é luz. Paulo diz, você é filho de Deus. Então, imita o seu pai. Seja imitador de Deus como filho que você é. Então, para os coríntios, né, pastor Irmão, ele aprontava, mas ele falou que eles eram santos e chamados para ser santos. Isso. Então, o que acontece? Quando você diz para essa Divina, for dizer para o filho dela, né, tem que dizer isso. Fala, filho, você agora é luz. Você não tem mais que fazer as coisas das trevas, né? Você vai dizer, você agora é filho de Deus, imita o seu pai. Seu pai faria isso?
Né? Isso é Seu bom, pai hein? faria isso. Quando eu me converti, muitos anos atrás, tinha um livro, O senhor lembra do ano, pastor? 78. Olha, Eu fui batizado 14 de maio. que é isso? Eu sou um homem de datas. 14 de maio de 78. Isso. Aí rapaz. quando eu me converti, eu tinha do que 12 anos de idade, né? Tinha pouco crente E nessa aí época. tinha pouco crente. Né? Na minha sala de aula só tinha mais um. Que isso? Só tinha Salvo 2. engano, eram 7% da população ou menos. Nessa época, não sei, mas era pouca gente. Era pouca gente. Crente era uma criatura estranha. E aí, tinha um livro americano de um cara chamado Sidney Sheldon, que é um escritor, inclusive, aí secular, mas ele escreveu um livro para evangélico, que era Em Seus Passos, o que faria Jesus? Esse era o nome do livro. Eu lembro desse livro. Né? Em outras palavras, está dizendo o seguinte: o que Jesus faria no seu lugar? Né? Então é uma boa pergunta, mas você tem que olhar o evangelho. Tem que olhar o evangelho. Eu não lembro de ter lido esse livro. Eu pastor. li. Não era legalista, assim, nos termos do legalismo mesmo? Não, mas era uma mentalidade assim, bem, como é que eu vou dizer, social. Tá. Então, assim, a história toda começa com um mendigo entrando no culto. Né? O mendigo entra no culto e aí ele quer pedir, mas o pessoal expulsa ele de lá, porque não é o lugar para ele estar naquele momento. O E aí apelo é essa caridade. Isso. E aí o mendigo é que confronta, né? Fala, é isso que Jesus faria se ele estivesse aqui? E aí isso confronta o pastor. E aí ele passa, então, tem toda uma mudança. Não vou contar o livro para você, que talvez você queira ler. Nem sei se existe ainda para vender, mas deve existir. Mas o que me chama a atenção é o título do livro. Né? O que Jesus faria no seu lugar. Então, você é imitador de Cristo. Você tem que saber o que Cristo faria. Cristo estaria julgando? Estaria condenando? O que ele estaria fazendo? Ele estaria perdoando? Ameaçando? Né? Ele estaria ameaçando com a mão de Deus, para Deus remover alguém, coisas assim, para vir fogo do céu. Então, assim, seja imitador de Cristo. Né? Paulo diz isso. Então, pastor Rigonato, instruções são importantes. São importantes, mas sempre Tem o são seu lugar, baseadas pastor. no evangelho, né? Não no legalismo. Essa questão que o senhor colocou sobre o poder do Espírito Santo na vida da pessoa, que é negligenciado pela maioria dos pregadores. Porque a tipo da pregação que condena, que tenta mudar a força, o que está dizendo realmente é que o Espírito não tem esse poder. Mas o exemplo que o senhor deu é exatamente o exemplo de uma pessoa real, lá que nos contou o seu testemunho em Cuiabá. Ela foi ao encontro, se converteu, nova criatura, e na semana seguinte, ninguém falou para ela que ela não podia ir na boate, nada disso. E aí, vida normal, na sexta-feira, foi para a boate. Tudo certo, encontrei Jesus, mas vida que segue. E estando lá, ela falou, poxa, mas não tá bom. Parece que tem alguma coisa errada. Mas a bebida é a mesma, os amigos são os mesmos, a música é a mesma. E achou estranho. No sábado foi de novo. Aí, de novo, achou estranho, deslocado. Aí foi falar com a pessoa da igreja que tinha levado ela. Achei estranho, eu não estava bem na boate. Aí foi o momento dela aprender. É porque seu ambiente não é mais de lá. A sua natureza mudou. Uau. Aí então essa é a prova cabal, assim, acontecendo na vida da pessoa do poder do Espírito. Amém. E a gente, às vezes, eu creio, pastor, que a maior parte dos pastores, infelizmente, que pregam muito essa mudança, a força, né, da condenação, menosprezam o poder do Espírito Santo. Mas o Espírito instrui, o Espírito ensina. Esse é um fato espiritual, poderoso. O senhor disse uma vez um termo que me chamou muita atenção, pastor. Foi numa pregação, o senhor disse o seguinte: uma santa alergia ao pecado. A natureza de Deus, ela não é compatível com o pecado. Né, o que acontece? Essa ilustração que o Christian conta, ela é muito boa nesse aspecto. Veja, uma coisa é eu chegar em você e dizer, olha, é proibido ir em boate. É proibido ir em boate. Então, essa proibição, ela é apropriada? Não, não é proibido, você é livre. Você pode ir onde você quiser. Verdade. Você quer ir na boate, você pode ir. Entendeu? Eu não estou aqui para proibir ninguém de ir numa boate. Agora, quando a pessoa vai e ela se sente fora de lugar, eu tenho algo para dizer para ela.
né? E mesmo antes de ir, eu digo para ela, eu falo, olha, quando você chegar lá, avalia se você está sentindo bem, se tem alegria, se o Espírito está fluindo na sua vida, avalia. Porque às vezes o Espírito pode te mostrar que não, eu posso adverti-la antes. Sim. Entendeu? Mas ela perceber sozinha é melhor ainda, né? Por quê? Porque o Espírito Santo produz algo na pessoa quando ela nasce de novo. O novo nascimento, em muitas igrejas, é tido apenas como uma ilustração bonita. Mas não é uma ilustração. O novo nascimento é uma realidade, é um fato. Amém. A Bíblia fala que você ganhou um coração novo. Um coração novo. Ganhou um espírito novo. E que agora você é coparticipante da natureza divina. Amém. Você se tornou uma nova criação. Amém. Quer dizer, essas coisas todas vão produzir alguma diferença na pessoa. Né? E qual que é a diferença que vai produzir? É como o pastor Guilherme mencionou. Ela vai se tornar alérgica, como que alérgica ao pecado. Ela agora, quando ela se depara com situações pecaminosas ou mundanas, ela tem uma alergia. Alguma coisa dentro dela não fica bem mais. Por quê? Porque ela nasceu de novo. É muito estranho você pensar que o Espírito do Todo-Poderoso veio habitar dentro de você e isso é neutro. Isso não muda nada? Não te... Muda demais, né? Mas... Pastor, Mas o inverso também é verdadeiro. Você criar regras para quem não nasceu de novo, adianta alguma coisa? Também não adianta. Quer dizer, ele gosta é de estar na lama. Mas você fala, é proibido. Está proibido, não pode ir para a lama. Mas não adianta, é o que ele quer. E tem Não gente que é adianta boa pra proibir. fingir, né, pastor? Tem pessoas que são fortes pra fingir. Não, tudo bem, eu não vou pra lama, mas por dentro, meu Deus, a lama. Ele quer a lama. Ele fica orando para Deus livrar ele da lama. Eu não preciso, Senhor, eu não quero ir na lama, mas eu quero ir na lama. Ele vive nesse conflito, né? Um conflito Entendeu? Mas quando você nasce novo e você, por algum acaso, tropeça na lama, você fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Você não se sente bem com aquilo. pastor, aproveitando algo que o senhor falou, essa questão de... Você não pode proibir ninguém de nada, mas, assim, eu como pastor, assim, todos os pastores que estão nos ouvindo, nós somos líderes de um povo, né, de irmãos, de uma igreja. Então, não é apropriado eu proibir nenhum membro de tudo aquilo que é lícito ele fazer. Olha, Paulo diz nesse mesmo capítulo, né? Ele está falando lá a respeito de irmãos que se escandalizavam com comida. Não sei se vocês se lembram disso. Por quê? Naqueles dias, toda comida que era vendida nos açougues era de animais que tinham sido sacrificados em algum templo, para alguma entidade. E os crentes, então, achavam que não era lícito comer um negócio desse. Como é que eu vou comer uma comida que foi consagrada a uma entidade? É a oferta do Deus do pagão. Então, Paulo diz que esse pessoal tem a consciência fraca. Consciência fraca. E aí, ele pega e fala o quê para os que têm consciência forte? Os que têm consciência forte é aqueles que comiam de carne, comiam de tudo, estava nem aí para nada. E achava, de graça está resolvido, né? Aí Paulo diz, mas você não pode agir assim. Você não pode comer porque o seu irmão, ele ficou escandalizado de você comer isso. Então você, para o bem dele, para a edificação dele, você deve abrir mão disso aí. Sim, né? Então veja, de amor. então há muitas coisas que são lícitas, como por exemplo comer carne lá naquela época, mas Paulo diz, não, por amor ao irmão você vai abrir mão, não é? E olha, antes que você condene, que você fala, puxa, mas que povo mais fraco na fé, eles não comiam carne. Mas é a mesma coisa hoje, pastor Guilherme. É verdade. Se você passa, tem um despacho ali, Ei. tem lá a farofa, a galinha preta, a cachaça. Você faz o prato? Rapaz, estou numa fome, eu vou comer essa galinha. Aquela pipoca eu não como, não, pastor. Porque a sua consciência é fraca, Paulo diz. Você é fraco. Eu estou precisando fortalecer. Então, antes de você julgar e condenar os irmãos romanos, né? Lembra disso. Verdade. Que não mudou muito as coisas hoje em Às dia, vezes você não está do lado de lá, não. Você está do lado de cá. Às vezes o irmão tá indo pra cela, pastor, e faz a oração, Senhor, manda o dinheiro do lanche. Aí ele acha um despacho com uns R$20. Pois é, Paulo diz que você pode comer. Olha só. Pode comer. Aquilo ali não tem poder na sua vida. Pastor, mas é difícil acreditar, né? Falar, meu Deus, pastor, não vou mexer com isso, não. A mente é criativa, pastor. Você vai dizer, mas vou pegar. Rapaz, isso é tentar a Deus. Tentar Deus. Não posso comer um negócio que eu sei que está contaminado espiritualmente. Então, assim, eu não condeno os romanos, não. E nem Paulo. Paulo não falou para eles comer carne.
Paulo falou para respeitar. Falou, olha, se você sente mal, obedece. Você vê, estou falando tudo isso para chegar nesse ponto, na verdade, né? Paulo, ele está ensinando o quê? Qualquer coisa que fere a sua consciência, entendeu? Deus não aceita. Porque aí está fora da não fé. Não vem de fé. Não procede de fé. Então, se o seu coração apertou, pesou, para, você não tem que fazer. Mas é lícito. Sim. É lícito, mas... Essa é a questão. Mas o seu coração não aceita. Paulo não manda você se violentar. Paulo diz, respeita o seu coração. Você pode tomar essa tacinha de vinho, se você quiser, porque a Bíblia não proíbe tomar vinho, proíbe embriagar-se. Mas você não sente, seu coração não aceita. Você fala, não, eu não posso beber nada. Então, não beba. Obedece a voz interior dentro de você. Espírito, que é a direção. Paulo, você vê como para os apóstolos era importante essa coisa de você ter paz no coração. Isso era vital. Né? Paulo diz que, olha a expressão que ele usa, ele fala assim, olha, quando você come carne, escandaliza o seu irmão, você está destruindo ele. Você está alguém por quem Cristo morreu está perecendo. Agora, perecer ali não significa ir para o inferno. Sim. Porque ninguém vai para o inferno por causa de comida ou bebida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Amém. Não é? Mas perecer ali por quê? Porque a pessoa que está com a consciência pesada não tem fé para ter comunhão com Deus. E aí vale para comer, beber, né? O copo de vinho, o copo de cerveja, a gente faz dentro desses limites, né, pastor? Tudo é assim. Então, veja. Então faz a vida uns dos outros, né? A vida cristã é essa, então, né, pastor? Isso, e temos que respeitar essas individualidades. Agora, eu como pastor procuro não impor sobre os outros a minha própria consciência. Eu ensino a liberdade para eles. Mas veja, eu fui criado, eu me converti com 12 anos. Então eu fui criado num ambiente em que era pecado dançar. Então, eu nunca aprendi a dançar. Eu não sei dançar nada. As minhas filhas, no casamento das duas, quiseram que eu dançasse a valsa. Eu fiz de conta. Mas não me sinto bem. E aí, o que acontece? Muitos casais, eles têm o costume de dançar em casa, dança forró, dança em casa lá, o marido e a mulher. Aí são quase profissionais. Um dia eu falei para minha esposa, a gente podia dançar, mas não dá certo. Entendeu? Tem algo dentro de mim que não gosta daquilo. Eu fui ensinado, o que eu posso fazer? Mas eu não saio condenando ninguém que dança com a esposa. Entendeu? Assim como bons hábitos ou hábitos que não podemos julgar se é bom ou se é ruim, é só uma particularidade. Eu lembro que o senhor uma vez falou que a maior parte do pecado, no caso desses dois meninos aí ainda que estão cometendo e a mãe ali está impaciente, a maior parte dos pecados são maus hábitos. Que vão mudando com a revelação da palavra, isso, né? Com o crescimento. Eles podem estar vivendo essa fase. São novos convertidos, né? Converteram nos últimos encontros. Pois é, então. Então muito novinho, tem que ter paciência. E por vezes o pastor ali não tem com paciência, né? Mas não tem. A mãe também quer. A mãe também não. A mãe geralmente forja, né? A mudança, a transformação, até de maneira prematura, né, pastor? É preciso ter paciência, no bom sentido aqui, né? Esperar que a mudança aconteça. Então, os pais são impacientes, né? Então, eu tô lá com a minha filha, aí a minha netinha fez 1 ano. E ela está impaciente, porque ela quer que a menina anda. Mas eu falo, ela tem o tempo dela, ela tem o ritmo de vida dela, é o ritmo da graça na vida das pessoas, né? Então, pode ser que ela ande com 1 ano e 1 mês, com 1 ano e 2 meses, e daí? Mas o pai e a mãe quer apressar processos. Né? Isso é normal. Que o Senhor nos ajude. Pastor, não só a Divina, mas o Caio também está falando, está ouvindo sempre a gente aqui pela rádio. Ele falou, pastor, eu percebi que eu era uma pessoa muito rígida, me cobrava demais, mas agora eu estou muito mais tranquilo. Ele está dizendo, como eu posso ser disciplinado, mas ao mesmo tempo viver na graça de Deus? Essa é uma pergunta excelente. Disciplina é coisa boa. Disciplina é coisa boa. O problema é quando a disciplina vira moeda de troca com Deus. Entendeu o que eu estou dizendo? Sim, então, você disciplinar-se para orar, né? Porque exige disciplina. Sim. Entendeu? Você precisa de parar, você precisa de entrar para o seu quarto, né? E orar. Exige disciplina, constância. Então, isso é uma grande bênção. Vai ser bênção para você? Vai. Mas não transforme isso em moeda. Deus vai me abençoar hoje, porque hoje
Mas hoje foi 1 hora. Orei 1 hora. Opa. Né? Aí no dia que você não ora, você fala o quê? Não vou falar nada. Hoje eu não vou ser abençoado, porque eu nem orei, tô mal na foto. Entendeu? Transformou o quê? A disciplina em moeda de barganha. Esse é o problema. E quando eu falo de oração, mas tem disciplina de meditação, de leitura da Bíblia, disciplina de jejuns, né? São muitas disciplinas espirituais que são boas e que você deve praticar. Vai fazer bem para sua vida espiritual. Mas lembra, não transforme em moeda. Nós gostamos de performances, né, pastor? Nós nos sentimos bem, assim. Parece que é um peso de consciência que sai quando você tem uma performance boa na leitura da palavra, da Bíblia, na oração, no jejum. Então, porque nosso desejo, a nossa carne, ela quer sempre apresentar algo para Deus, entendeu? Algum merecimento. Eu não sou tão mal assim, rapaz, eu orei, né? Eu orei, tô aqui todo dia, 21 dias. Então, esse é o problema da carne, né? Que quer transformar tudo em moeda. Mas as disciplinas espirituais, elas fazem parte de uma tradição cristã muito antiga. Não é algo recente. Então, a prática, né, de meditação, oração, jejum, né, de orar em línguas, muitas disciplinas, né? São coisas que são praticadas há milênios, séculos, né, por homens e mulheres de Deus. Então, o tempo já provou que é bênção. Até a Bíblia, né, pastor? Os escribas, eles tinham uma religião, era uma liturgia de lavar o corpo para poder continuar copiando a Bíblia, né? Sim, porque a lei tinha muitas regras. A lei, aí era um negócio pesado. Mas hoje não, hoje não é mais assim. Então, o que aproxima você de Deus não é o seu tempo de oração, é o sangue. Não é o seu volume de voz na oração, é a fé. Então, tudo agora é dentro, não é? Mas é óbvio que quem ora todos os dias, ele vai ser mais abençoado do que aquele que ora ocasionalmente. Claro, né? Por quê? Deus tem acepção de pessoas? Não. Por quê? Porque quando ele ora todos os dias, ele está se alimentando. Quem come todo dia vai ser mais saudável, mais forte do que aquele que come de vez em quando? Sim. Então parece bem óbvio. Então não é uma questão de lei, é uma questão de alimento, vamos dizer assim. Entendeu? Eu posso até me disciplinar para comer. Tem gente que tem que fazer isso, né? Tem que ter alguém com um relógio. Pouco, né, pastor? Não come. Tem uma pessoa que eu conheci que ela tem no celular, ela vai lembrando a hora de comer e tomar água. Meu Deus. Meu Deus. Esquece de comer e tomar água. E aí eu fico pensando, puxa vida, eu sou carnal demais. Mas eu nunca esqueci que na hora do almoço. De comer, Nunca, eu não me lembro. Tem gente que fala, chegou às 5 horas da tarde e falou, nossa, esqueci de almoçar. Eu falo, puxa vida, que cara abençoado. Eu lembro. Eu lembro. Essa analogia do alimento, pastor, ela envolve nutrição, que precisa de disciplina, porque tem gente que se alimenta de maneira indisciplinada. Logo, vai sofrer as consequências no corpo. Mas uma alimentação, ela tem tanto a disciplina para o bom alimento, quanto também o desfrute do bom alimento. Eu acho que se usarmos isso também nas disciplinas espirituais, fica saboroso, fica prazeroso você viver isso, e é uma maneira de você ter saúde espiritual. Essa ilustração é maravilhosa, né? Por isso que pai e mãe têm que disciplinar os filhos a comer de tudo. Sim. Comer de tudo. Eu fui criado numa casa onde a gente tinha que comer o que colocasse na mesa. Não tinha, não gosto disso. Não tinha essa opção. Né? Então eu aprendi a comer, eu como de tudo. Não tem nada que eu não goste assim. Falo, não gosto disso. Eu como de tudo, em paz. Né? Mas isso foi muita disciplina. Disciplina de pai e mãe do lado, vai comer, tem que comer, se não comer, exato, entendeu? Então, aí você fala, mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? A mesma coisa acontece com o crente. Sim. Ele precisa, quando ele é novo convertido, ganhar paladar, gosto pelas coisas espirituais. Então, ele precisa ser exposto a vários tipos de alimentos, entende? Para ele ganhar prazer na comida. Preparo também. Eu lembro, pastor, no treinamento pastoral, né? Com o senhor, os pastores de Goiânia, o senhor falando para eles, né? Falou, irmão, você tem que ter preparo para a oração. Esse treinamento, essa disciplina de alguém que começa a orar e tem aquela resiliência, vou dizer assim, né? De orar muito tempo
Porque tem muitos que têm esse prazo aí, esse tempo muito curto, né, pastor? Começou aqui 3 minutos, ele já para. Mas... Tudo é disciplina, né? É disciplina. Porque o que é isso? Eu vou usar outra ilustração, né? Da academia. Sim. Você vai para a academia, começa a levantar peso. Você começa levantando o quê? Peso leve. O menor que tem. O menor, não é? Você vai ficar... até humilhante, porque você começa só com a barra. Fala, mas não vai pôr peso? Não, hoje é só a barra. Pois é. Então, eu acho que isso é normal. Então, o irmãozinho que só consegue orar aí 1 minuto, 2, é normal. Mas ele começou agora na academia. Agora, se depois de 1 ano ele continua pegando só 1 quilo, aí você fala, tem algo errado com essa academia sua, né? Então, a mesma coisa acontece com o crente. Ele tem 20 anos de fé. A oração dele é igual a das minhas netinhas. Como é que as minhas netinhas oram? Domingo, na hora do almoço, a gente almoça junto. Aí eu falo, quem vai querer orar hoje? Aí sempre tem uma que levanta a mão, eu falo, então pode orar. Aí ela começa, Jesus, abençoa o vovô, abençoa a vovó, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa a cachorrinha, abençoa a minha professora. Amém. Essa é a oração dela. É exatamente a oração de muitos crentes. Meu Deus. E você vai ouvi-lo orando, igualzinho minha netinha. Entendeu? Dá para ver que ele não frequenta academia. Eu estou falando em mistério com você agora. Hoje é mistério. Dá para ver que ele não está habituado a fazer, não tem disciplina. Então, como ele não está habituado, ele não tem nem palavras para falar. Não é? Mas, assim como na academia você pode ir aumentando o peso, na oração também. Mesma coisa vale para leitura. Leitura também. Sim. Você começa a ler, aprender a ler, lendo coisas curtas. Textos, contos, textos curtos, não é? Mas se você depois de 30 anos só consegue ler texto curto pela madrugada, não ganhou musculatura nenhuma. Nenhuma. Entendeu? Ou se só tem figura, tem que ter figura para entreter. Entendeu? Então o alvo, qual que é o alvo da disciplina? É te levar a posições melhores, maiores. Então eu começo lendo uma historinha de criança, mas agora eu sou capaz de pegar um tijolo de 1000 páginas e encarar ele. Entendeu? Mas eu tenho anos de prática e disciplina, não é? Alguém fala, nunca vou conseguir isso. É a mesma coisa que falo na academia. Nunca vou conseguir, até que ele consegue, porque ele vai praticando. Sim. Então, as disciplinas são, sim, importantes. Sim. Mas lembra, não transforme em moeda. Você não vai receber de Deus porque você é disciplinado. Mas se você for disciplinado, você vai receber de Deus. E a gente pode, então a gente pode dizer, né, pastor, que tem pessoas que oram de maneira legalista, né, como aquela coisa. E quando é de maneira legalista, se ele não consegue fazer, aí tem a consciência fraca, fica mal, né, pastor? Exatamente. Esse é o problema, né? Porque toda moeda custa. Sim. Entendeu? Custa. E aí, dependendo da moeda que você coloca, sua vida pode ficar muito difícil. Depois não recebe, aí vai cobrar de Deus. Mas eu paguei. Se ele conseguir fazer, ele vai cobrar mesmo. E é isso que muitos pastores fazem. Ontem mesmo, alguém me mandou um videozinho de um pastor muito conhecido, ele falando que ele orou a Deus com raiva. Ele estava com raiva porque ele não estava vendo na vida dele a prosperidade que a Bíblia fala. E ele orou mesmo assim, indignado com Deus, né? Cadê tua promessa? O Senhor não é fiel? Eu fiquei olhando, eu falei, poxa vida, né? Você vê, a graça não produz raiva em ninguém. Se está com raiva, está na lei. A lei produz raiva, produz a ira. Paulo diz, mas quando você entende que recebe porque ele te ama, que ele vai te abençoar, não é porque você é bom, mas porque ele é bom, você não fica com raiva. Não fica. Mas o pastor está dando um testemunho dizendo que nós temos que orar com raiva. Puxa vida, onde nós chegamos? Onde é que nós vamos parar? Eu vou fazer um rápido intervalo. Na volta, nós vamos ouvir o Júlio César, tem um áudio dele, ele é de Abadia de Goiás, está querendo participar, disse que é contador. E nós temos também uma notícia aqui no Bloco Perspectiva da Graça, interessantíssima, que é o Portal UOL, falando que o evangelho está viralizando e virando estética e novo modelo também de ética. Vamos entender o que eles estão falando aqui. E o pastor Luiz comenta tudo isso na volta com os nossos convidados do Escola da Graça Cast. Não sai daí.
Ninguém matou o Senhor. O Senhor não foi morto por ninguém. Os soldados que vieram prendê-los não tinham condição de prendê-lo, porque só de dizer eu sou, eles caíam para trás. Eles não tinham poder nenhum para isso. O Senhor se entregou a eles. Eu sei que você pensa que ele morreu como resultado dos cravos nas mãos, nos pés, dos açoites, da coroa de espinho. Essas coisas todas, obviamente, elas são terríveis. Mas não foi nada disso que o matou. Ele entrou na morte. Como é possível isso? Para nós é impossível. Com as mãos presas e os pés presos, você não pode morrer. Ninguém se suicida. Mas o autor da vida pode deliberadamente entrar na morte. Ele decidiu a hora que ele iria morrer. E é quando ele diz, está consumado. Escola da Graça Cast, estamos de volta no segundo bloco para ler algumas participações e comentar notícias. E para você que sempre pergunta como participar, aqui vai então o caminho. Primeiro você precisa seguir o Pastor Aloysio nas redes sociais. Então no Instagram, Aloysio A Silva, Aloysio com Z, você segue o nosso pastor por lá. E no portal escoladagraça.com, você faz um cadastro gratuito no primeiro momento para acessar esses conteúdos iniciais. E se quiser acessar os estudos da Escola da Graça, como muitas outras coisas, você pode fazer uma assinatura por lá para ter acesso a todo o conteúdo do pastor Aloysio, da pastora Márcia e muitos outros que estão cadastrados ali no portal escoladagraça.com. E já dizendo que tem irmãos que dizem assim, não leu a minha participação. Então o que eu quero te dizer? Continue enviando, mas principalmente coloque algo de uma maneira mais clara para que a gente possa também colocar para que outros entendam. Tem irmãos que mandam, às vezes, pastor Luiz, uma pergunta tão complexa que a gente devolve. Por favor, irmão, explica melhor para a gente conseguir pôr na pauta. Então, seja claro na colocação para a gente conseguir te colocar aqui na participação. Amém. O Júlio César, por exemplo, fez muito bem a participação dele, dizendo o seguinte: Pastor Aloysio, eu sou contador. Sempre fui muito dedicado ao meu trabalho, graças a Deus. No entanto, ultimamente eu perdi a vontade de fazer coisas que antes eram agradáveis dentro do meu serviço. Tenho receio de parecer ingrato, mas eu sinto que essa situação está fora do meu controle. Minha dúvida é o seguinte: devo pedir ajuda ao meu pastor ou procurar ajuda médica? Puxa, então, né, mas você perdeu o gosto do trabalho, pastor. tem que ver o nível disso aí. É que a gente estava falando aqui agora mesmo de disciplina, né? Então, o primeiro nível, o nível mais básico, é que todo mundo, de vez em quando, dá uma indisposição, uma preguiça, não estou com vontade de fazer. Entendeu? Então, você não tem essa opção, você é adulto. Você simplesmente se levanta e vai trabalhar. Ah, mas eu não estou com vontade. Pois é, mas é assim. Tem dias que a gente está com vontade, tem dias que não. Tem dia que eu estou empolgado, tem dias que eu não estou empolgado. Então, você não deve esperar que as suas emoções sejam constantes. Elas flutuam mesmo. Se esse é o caso, filho, ignore isso. Simplesmente faça o que tem que ser feito. Amém. É assim que eu vivo. Então, tem dia que eu quero orar, tem dia que eu não quero orar. O que eu faço no dia que eu não quero orar? Eu oro, mesma coisa. Oro sem querer. Ah, Deus não vai aceitar sem querer. Não, Deus aceita. Entende? Tem dia que eu quero pregar. Quase sempre quero pregar. Mas tem dia que eu não quero. O que eu faço no dia que eu não quero? Prego, mesma coisa. Então, eu faço o que é para fazer. Faço o que tem que ser feito. Porque é assim que adultos agem. Crianças só fazem se tiver vontade. Crianças só fazem se estiver empolgado. Então, isso é sinal de imaturidade. Se você é um adulto, você faz o que precisa ser feito. Independente de estar sentindo arrepios, prazer ou não. Agora, isso estou falando de uma situação extremamente corriqueira e normal na vida de qualquer um. Mas se o seu caso, Júlio César, é mais grave, você realmente perdeu o completo interesse pelo trabalho, pela vida, você não tem mais prazer em nada, aí sim você precisa de ajuda. Certamente você deve estar passando por algum tipo de depressão. Sim. Perdeu a cor, perdeu a alegria de viver. Mas apenas você dizer que de vez em quando
Você perde a vontade de trabalhar, ainda mais como contador, com todo respeito aos contadores. Mas deve ser um tédio ser contador. Não é brincadeira, é Deve muito ser número. um tédio monumental, com todo respeito aí, é só uma brincadeira. Por quê? Porque é muito número e muita lista e muita planilha. E regra mudando todo mês, né, pastor? Então, eu acho que você tinha prazer, mas você pode estar cansado. Eu não sei quantos anos que você é contador, mas depois de 30 anos fazendo a mesma coisa, a gente pode cansar. Isso não é doença, não precisa de tratamento não, ok? Inclusive, pastor, tem uma questão legal que os adolescentes sempre perguntam: eu devo procurar uma profissão por prazer ou por dinheiro? Que é mais ou menos essa pergunta, né? Então, eu preciso gostar da minha profissão. Se eu fizer só por dinheiro, eu vou me torturar pro resto da vida. E aquela frase: trabalhe com o que você gosta e você nunca vai trabalhar na sua vida, né? A frase é falsa, mas o princípio é verdadeiro. Qual é o princípio? Não faça nada pelo dinheiro. Faça por uma convicção. Faça por uma clareza de propósito. Sim. Ok? Mas não seja demasiadamente místico com relação a isso. Somente se você está começando agora a vida profissional. Nós falamos, acho que eu mencionei aqui num podcast anterior, né, sobre isso. Todo mundo quer exercer aquela profissão que é assim a vocação da vida dele. Aleluia, eu acho isso legítimo. Mas eu sempre gosto de olhar para o exemplo de Jesus. Jesus, ele foi carpinteiro. Esse era o propósito de Deus para ele? Não. Era o chamado de Deus para ele? Também não. Não, mas ele foi carpinteiro. Por que ele foi? Era o que a ocasião pedia. Ele fez o que a ocasião exigia. Era a porta que estava aberta. Era assim que tinha que ser. Eu não sei quantos anos ele foi carpinteiro. Naquela época trabalhava com o pai. Ele deve ter começado talvez com 12, 13 anos. Então, se foi com 12 anos, foi 18 anos como carpinteiro. 18. Muito tempo. É muito tempo. Para uma coisa que você não foi chamado. Não é? Você não nasceu para isso, vai gastar 18 anos. 18 anos, foi isso que o Filho de Deus fez. Aos 30 anos é que ele foi exercer o ministério que ele foi chamado. E exerceu por 3 anos e meio, não foi 18. Então, veja bem, pode ser que Deus te chamou para uma certa posição, filho, mas vai ter um tempo de carpintaria. Aleluia. Entendeu? Isso é bom, Se você está nesse tempo, vai em frente. Então, às vezes, temos que fazer o que a ocasião pede, né? O seu alvo mesmo é se formar e tornar-se um médico. Mas hoje a porta que está aberta é para você dar aula. Vai dar aula. Entende? Entra pela porta. Essa é a carpintaria. Lá no fim você vai chegar no seu propósito. E de uma maneira prática, assim, paralelo à carpintaria, ao trabalho de contador, tem que ver o que Deus está trabalhando na vida dele, né, pastor? Porque Jesus era carpinteiro, mas estudava, né? Ele certamente frequentava a escola dos mestres. E estava naquele processo de preparação. Mas não tinha como abrir mão dessa parte da carpintaria, né, pastor? Não tinha jeito aí. E a gente não sabe com quantos anos tinha Jesus quando José morreu. Sim, porque José morreu. E provavelmente deve ter sido aí nessa fase. Então Jesus era o mais velho da família, então ele era o arrimo. Ele é que sustentava. Então ele tinha que trabalhar, Tinha que trabalhar. Tinha isso ainda. Tinha que manter a família. Então não tinha alternativa. Então não havia essa ideia. Não, mas o meu chamado é para ser o Messias. Como é que eu posso estar aqui fazendo essa cadeira, essa mesa? Se bem que eu nem sei se era carpintaria de marcenaria ou se era de fazer telhado e porta. Não sei o que era, mas ele podia pensar, eu não fui chamado para isso. Além disso, pastor, tem a ideia mística das pessoas que por ele ser Deus, né, ser o Filho de Deus, mas por que ele ia trabalhar? Ele mandava trazer, né? Dava ordem, os anjos traziam o mantimento, a cesta básica semanal. Pescava um peixe por dia com cheque. Não acontecia isso, né, pastor? Não acontecia, ele teve que trabalhar, né? Mas o principal que eu quero dizer é isso, ser carpinteiro não era o chamado dele. E mesmo assim ele foi carpinteiro. Aleluia. Então você também vai fazer coisas na sua vida que é o seu momento. É o que a ocasião está pedindo, mas mantenha o seu foco, a sua atenção, o seu alvo, que o Senhor vai conceder o que o seu coração deseja. Aleluia! Respondido o Júlio César, o Marcos Henrique, ele está dizendo aqui que é casado há mais de 10 anos, ele e a esposa pertencem a um grupo de estudos bíblicos há muito tempo. Ele diz: Pastor Aloysio,
É uma alegria fazer parte dessa comunhão do estudo bíblico, mas às vezes eu fico triste porque eu quero ampliar esse trabalho. Eu tenho medo do pessoal da minha igreja achar que estou querendo ir além. Como posso abordar esse assunto sem ofender ninguém? Eu não sei por que alguém ficaria ofendido de você querer ir além. Porque, na verdade, O que seria ir além? Ampliar, pelo que eu entendi, ele quer ampliar o grupo de estudo bíblico, né? E talvez Ampliar ampliar também o estudo, porque às vezes repete as lições, ele quer trazer um entendimento maior. Ah, ele quer liberdade para ensinar outras coisas, né? Ok, entendi. Olha, você Geralmente participa... pastores limitam isso, né? Em algumas igrejas. Sim, acho que em toda igreja, né? Se você participa de uma igreja, você tem que saber que aquela igreja crê em algumas coisas e não crê em outras. Isso faz parte da vida. Então... E que estão na Bíblia, pastor. É chato dizer isso, né? Eu creio em tudo que está na Bíblia. É o Marcos Henrique. Eu creio em tudo que está na Bíblia, Marcos Henrique, mas tem gente, cada igreja tem a sua confissão de fé. Você participa de uma igreja, então seja humilde, ande de acordo com o ensino da sua igreja, desde que esse ensino não contrarie a palavra de Deus, ok? A palavra de Deus vem antes de tudo. Então, você tem que submeter a sua liderança e perguntar para o seu pastor se ele concorda de você. Eu não sei se você quer aumentar o número de pessoas, se você quer aumentar o número de reuniões, ou se você quer liberdade para dar uma aula de um texto, de um livro, de um assunto, seja lá o que for, comunique com o seu pastor. Ele te deu liberdade para ter esse grupo de estudo, ele vai estar aberto para te abençoar de outras formas também. Então, você não deve ter receio de ofender quando você quer abençoar, não é? Vou ter medo de ofender o meu pastor se eu pedir para ele que eu quero ministrar esse livro aqui. Não pode ofender. Se ofendeu, tem algo muito errado. Sim. Não é? Então, infelizmente, as pessoas... Isso aqui é próprio nosso aqui, né? A gente está sempre lidando com melindres. São pessoas muito melindrosas, que se ofendem muito facilmente. Quando é um novo convertido, eu entendo. Quando é o pastor, não dá para encarar. Pastor não pode ser assim. Ele pode estar falando aqui também do conteúdo, né? Ir além daquilo que é pregado, ir além daquilo que é ensinado. Aí é prudente que ele faça o ajuste realmente com o pastor, né? Isso, porque se ele está querendo ensinar algo diferente do que a igreja prega e acredita, vai criar um problema na igreja. Esse então, é o receio dele. Marco Henrique, você quer criar um problema doutrinário, um problema de fé na igreja? Então, é preciso ter cuidado. A gente é pastor, eu sou pastor também, e eu procuro ser criterioso com isso. Então, aqui, por exemplo, na videira, você não pode ensinar o que você quer, qualquer coisa. Aqui nós temos o que é que deve ser compartilhado na célula. Sim. E aí, quando você abre, aí começa a bagunça. Eu me lembro uma bagunça que o pastor Naor Pedrosa fez, quando era novo convertido. Novo convertido, vou contar para vocês. Ele um dia chegou para mim e tinha terminado com a Marília. Ela terminou com ele. Por quê? Porque ele começou a ler um livro sobre predestinação. E ele passou a acreditar piamente que Deus escolhe uns para o céu e outros para o inferno. E aí ele pensou, e se eu tiver um filho que não é escolhido? Meu Deus. Então eu não posso ter filho. Porque eu não posso ter um filho que não seja escolhido. Entendeu? Olha a bagunça que já arrumou. Meu Deus do céu. Aí a Marília já subiu lá na parede, claro, né? Como assim não vai ter filho? Né? Se não vai ter filho, então nós estamos encerrados aqui nossa conversa. Né? Então, assim, tudo por causa de um livro que ele foi ler e tirou conclusões a partir daquilo, né? Então, é por isso que é preciso ter muito cuidado. Não pode ter uma confusão de ensino dentro da sua igreja, Marco Henrique. Você precisa de submeter a liderança dos seus pastores. Pastor, olha aqui, Eclesiastes 7,16 fala alguma coisa desse tipo, né? Não sejas demasiadamente justo, nem sejas demasiadamente sábio. O que é isso exatamente, pastor? Porque aí vem a pergunta, né, do eclesiástico. Por que te destruirias a ti mesmo? Qual é a aplicação prática? Aplica-se a história do pastor Naor quando ele era novo convertido?
Ou essa questão aí, pastor, de querer ensinar além, né? Eu quero um limite aqui, eu tenho medo de ofender e ir além. Eu acho que a coisa sem equilíbrio, qualquer coisa sem equilíbrio vai trazer destruição. Sim. Entendeu? Então as pessoas podem levar ao extremo certas doutrinas, pode levar ao extremo certos ensinos, e isso vai destruí-la. Então veja, o ensino da predestinação, ele existe, eu não estou aqui discutindo esse ensino. Então, mas na cabeça do Naor Pedrosa, na época, era o seguinte, a preocupação dele era, os meus filhos serão ou não escolhidos? Então, essa era a preocupação. Então, ele levou ao extremo. Quando você leva ao extremo, aí começa a ter essa destruição. Sim. Destrói o quê? Ele não tem fé para ter filho. Entende? Ter filho virou um risco grande demais, motivo de angústia. Olha que coisa horrorosa. Entende? Então, quando você pega uma doutrina e estica ela demais, você pode correr nesse risco. Eu penso que isso é um dos aspectos que Salomão está falando. Sim, sim. E a própria palavra, ela promove esse equilíbrio, né, pastor? Você está indo para um extremo aqui, mas em outro ponto a palavra de Deus explica. Para não exceder nisso, nem ser... ou deixar a desejar no outro ponto, do outro lado da questão, né? Por isso que temos que nos expor ao ministério, né? À liderança da igreja. Por quê? Porque os irmãos, eles sempre nos chamam para o lugar de equilíbrio. Eles sempre nos alertam que nós estamos exagerando em alguma coisa. Não é? Então é normal a gente querer exagerar, né? Mas é preciso ter cuidado. Isso é a profecia julgada, pastor? Quando a Bíblia fala que a profecia deve ser julgada, né? Que a gente pensa em profecia como sendo predição. A predição, né? Mas não é a profecia, é falar por inspiração divina. Isso é profecia. Então, falar por inspiração pode ser preditivo e pode não ser. Entende? É para edificar. Sim. Então, quando Paulo fala para julgar, é julgar o quê? Isso é que é importante dizer. Ele coloca lá em 1 Coríntios 14 que a profecia é para consolar, edificar e exortar. Quando você julga a profecia, está fazendo o quê? Ela está cumprindo esse propósito triplo. Essa profecia está edificando ou está demolindo, destruindo? Ela está consolando ou está trazendo mais condenação? Está batendo, né? Entendeu? Então, é assim que você julga a profecia. Não só a profecia, a pregação também. Sim. A pregação tem que ser para edificar, exortar e consolar. Se não está sendo para isso, avalia. Pastor, isso aí, essa explicação sua vale um corte, viu? Muito essa boa. Aí vale. Meu amigo, esse programa é de Deus. Okay. Eu tô mandando corte toda semana para as pessoas, viu, pastor? Mas tem uma que bombou. No meio da nossa rede lá, o Manete tá aqui, ele sabe. Foi uma que o pastor ensina o jovem cristão a galantear. Oh, Deus. Aí eles gostam, né, pastor? Só faz sucesso. Deixa eu ler uma notícia para o pastor comentar na perspectiva da graça. Põe na tela pra gente. O portal UOL publicou o seguinte: evangelização do Brasil ultrapassa a fé e viraliza nova ética e estética. Olha só, o UOL está dizendo que é uma reportagem de evangelização no Brasil mudando a maneira. E aí está dizendo que ultrapassa os limites da fé, configurando-se como um fenômeno cultural e social. A matéria, ela coloca a lógica religiosa do país indo além das igrejas e colocando movimentos impulsionados na internet, e diz também sobre a disseminação de um modelo de estilo de vida e família, e coloca um personagem, Thiago Nigro, do Primo Rico, que é famoso no país, né? É um influencer, colocando aqui a sua figura com prosperidade e ao mesmo tempo religiosidade. E aí coloca entre aspas, é o novo rico, são os novos ricos que utilizam a cultura digital para disseminar sua nova fé que sai além da igreja. Em outras palavras, pastor Luiz, pessoas que não estão frequentando igreja, mas tem muita visualização na internet falando de Jesus e ao mesmo tempo prosperidade. E a pergunta é a seguinte: o que a Bíblia nos ensina dessa relação entre fé e prosperidade? E se o que o UOL enxergou é o que a palavra de Deus também enxerga na maneira de evangelizar? Olha, pelo que eu percebi aqui da notícia,
é que esses influencers, né, estão conseguindo transformar a fé evangélica numa coisa da moda, numa coisa que é assim, é a ligação do sucesso com a espiritualidade. Se você se tornar também um evangélico, você vai ter sucesso, né? Então esse modismo é um problema realmente. As pessoas que querem simplesmente mudar de religião, elas vão sofrer uma grande decepção, porque religião é ruim em qualquer lugar. Toda religião é ruim. O que você precisa é de um relacionamento com Cristo. E o relacionamento com Cristo não é baseado em nada exterior. Entende? O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas também não é dinheiro e nem é pobreza. Entende? Então veja, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas eu vou comer e beber. O reino de Deus também não é ganhar dinheiro nem ser pobre, mas eu vou aprender a viver contente em qualquer circunstância que o Senhor preparar para mim. Amém. Né? Então, essa é a postura apropriada. Agora, o que nós vivemos é essa influência do pensamento coach. Então, as igrejas que pregam prosperidade, elas pregam que a pessoa vai prosperar basicamente como? Contribuindo, dando dízimo, sendo fiel. Se você for fiel, Deus vai abrir os tesouros do céu e vai te abençoar. É isso que essas igrejas pregam. Mas esses coaches não pregam isso. Eles não pregam, nem eles mesmos também dão dinheiro para ninguém nas igrejas. Nenhum deles mostra, olha, eu estou aqui ofertando tanto. Não tem. Eles mostram assim, teve a enchente no Rio Grande do Sul, estou colocando o meu helicóptero à disposição. Entendeu? Por quê? Porque isso aí é a maneira de tocar trombeta, de mostrar, olha o tanto que eu sou bom, né? Mas nenhum deles realmente contribui. Então, qual é o ensino deles? É diferente das igrejas. Você vai prosperar porque Deus vai te abençoar, mas acima de tudo porque você vai fazer a sua parte. E eu estou aqui para te contar qual parte que é essa. E custa tanto para você saber. Entendeu? Tem um preço. São 10 passos que eu vou te dar, que se você cumprir os 10, você vai ficar milionário mesmo. Entendeu? Então, isso aí é uma mistura horrorosa. Eles acreditam piamente que fazendo isso estão dando testemunho da fé cristã, mas não estão. Eles estão apenas se promovendo. E ainda, ao promover-se, né, se dizendo mais abençoados do que todos. E também, né, pastor, para ele quer ampliar o público que vai comprar o curso dele, né? E os crentes, eles é o povo do livro, é o povo da instrução, acredita com facilidade, porque eles são convincentes, são persuasivos, né? E acabam comprando, né? E tendo lucro dele. E aí alguns crentes começam a imaginar que esse é o lugar dele ser edificado, que esse é o lugar que ele vai receber instrução de Deus. E aí a pessoa perde a conexão com a vida da igreja. Eles estão muito envolvidos em pregar e ensinar princípios, né? Eles falam muito de princípios, e normalmente são princípios bíblicos, porque eles têm acesso, em algum nível conhecem esses princípios. Mas tudo é na força do braço, tudo é carne e tudo é o homem tentando fazer para alcançar, né? Exatamente. Então, tá muito na moda hoje, realmente, essa questão do princípio. Cumpre um princípio e você vai ter o resultado. Faça um princípio, não é uma questão de regras, eles falam, são princípios que nós ensinamos. Então, gostaria que o senhor falasse também a respeito dessa questão. Às vezes, os princípios não é por serem princípios bíblicos, em tudo há princípio, né, pastor? O senhor falou para nós uma vez, tudo tem um princípio. Nem todo princípio é um princípio bom. Coerente com o evangelho. Então, nem todo. Não é porque princípio é um evangelho. Exatamente. Né? E eles fazem essa associação. É um princípio, então é um princípio, eu vou ter que praticar, porque é isso que eles colocam como a chave do sucesso. Princípios absolutos, né? Mas não são. Então, a palavra é muito geral, genérica. Então, o que nós pregamos quando nós falamos do Evangelho da Graça são princípios do Evangelho, entendeu? Quando alguém prega a lei de Moisés, ele está pregando princípios também, mas são princípios da lei de Moisés. A questão é quais são os princípios. Então, você vai seguir quais princípios? Os princípios da nova aliança ou os princípios da velha?
Os princípios do Novo Testamento ou do Velho? É tudo princípio, não é? Então é preciso ter cuidado com essa questão de princípio, porque às vezes é só uma outra maneira de ser legalista. Exatamente, Agora, uma maneira mais palatável de ser legalista. Exatamente. Agora, é claro que existem sim princípios que, inclusive princípios que às vezes não são necessariamente estão na Bíblia, mas são princípios da natureza, né? Então são leis imutáveis. Sim. Todos nós estamos sujeitos a ela. Mas a Bíblia fala de princípios, então vamos dar alguns exemplos, né? Princípios bíblicos. O que a gente poderia dizer? Dando que se recebe. É um princípio. Você só vai receber se você der. Dá e dar-se-vos-á. Dá e dar-se-vos-á, né? Com a medida com que você medir, você vai ser medido. É um princípio. Entendeu? De Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso ele vai colher. Vai colher. Então, são princípios. Então, a Bíblia está cheia deles. Mas há princípios da lei também. Sim, na lei também tem princípios. Olho por olho, dente por dente, vida por vida. Pois é, mas esse princípio se aplica hoje? Pois é, não a questão mais. da aplicação do princípio não mais. Que é a questão, né? Mas está na Bíblia. É princípio, mas é de outra aliança. Não deixa de ser verdade, né, pastor? É uma verdade. É verdade, mas não é mais para nós. Entendeu? Então, a vontade de Deus hoje não é mais olho por olho. A vontade de Deus é: ele feriu meu olho, eu vou perdoá-lo. Mas na lei feriu a minha face? Feriu meu olho, vou ferir o olho dele também. Podia, na lei podia. Entendeu? Quebrou meu dente, eu vou quebrar o dele também. Esse é o pagamento. Essa era a lei. Entendeu? E não é ruim, é bom. Isso nos mostra justiça. Mas o evangelho não é esse mais. O evangelho agora não é olho por olho. Pastor, o evangelho é: se alguém furar o seu olho, você vai perdoá-lo. Orar por aquele que te feriu. Então veja, são dois princípios de vida. Eles são opostos entre si. Sim. Mas os dois estão na Bíblia. Como é que você faz? Você tem que optar por aquilo que é do Novo, do Novo Testamento. Essa transição, ela acontece, é magnífica, né? Mas você não torna o mundo um mundo de ilegalidades, né? Tendo abandonado a verdade e o princípio da velha aliança. O senhor tem coisas melhores na nova, né, pastor? Isso. Agora, só lembrando, isso é outra coisa que eu ia falar, Guilherme. Eu me esqueci, mas é bom ter lembrado. Que eu percebo uma crítica do UOL contra esse movimento desses influencers evangélicos. Por quê? Qual que é a crítica? É que eles querem impor uma visão de mundo, impor uma visão ou um modelo de família, como ele menciona aqui, coisas desse tipo. Isso é verdade. Esse é um problema hoje no meio evangélico. É a ideia de que nós temos que fazer aquela pessoa que não é crente viver como se fosse. Mas ele não é. Entendeu? Ele não tem que viver como nós. Mas convencer essas pessoas disso é um terror. Sim. Entendeu? Mas eu sou pela liberdade. Essa pessoa que não quer adorar a Deus, ela quer adorar o diabo. Eu acho que ela tem que ter o direito dela resguardado e respeitado. Entendeu? Eu acho que está errado. Vou até pregar domingo contra isso. Mas ela é livre. Eu não posso forçar. Vou criar uma lei proibindo o culto a Satanás. É isso que os crentes querem. Sim. Entendeu? Não, aqui tem liberdade religiosa. Se ele quer adorar o diabo, é o direito dele. Exato. Entendeu? Então, veja, eu concordo nesse aspecto, né? Que não devemos ficar impondo os nossos padrões ao mundo. Então, o mundo funciona no olho por olho, dente por dente. O mundo é a lei. Mas nós estamos no outro reino. Aqui no nosso reino furou o olho, você perdoa. Bateu no lado, você vira a outra face. Entendeu? Agora, eu vou impor esse princípio para um ímpio? Adianta eu falar para o ímpio um negócio desse? Não. Se alguém quebrar o seu dente, você vai perdoar. Você vai orar pelo aquele que te bateu. Ele não está no reino de cá. Não, ele é de outro reino. Ele vai dizer: você enlouqueceu. Não posso viver assim. Entendeu? Então, hoje, as coisas chegaram nesse nível. Então, para nós, o padrão é marido e mulher, né? Hétero monogâmico. Mas no mundo não é mais.
No mundo, cada um escolhe o próprio sexo, escolhe a forma como quer casar. É assim que o mundo funciona. E a liberdade. A grande questão é, vamos deixar o mundo ser mundo? Ou eu vou forçar eles a ser mundo com cara de crente? Aí entra no ponto, né, pastor? Os influencers acham que com isso, tentando impor um padrão cristão para o mundo, eles estão pregando o evangelho. Isso que acham, né, pastor? Acha. Mas não estão. E por isso que são totalmente voltados para a questão da política, porque esse é o único jeito de você impor padrões. Agora, veja, se dependesse de alguns evangélicos, eles votariam proibindo o homossexualismo. Entendeu? Adianta uma lei proibindo isso? Vai mudar as pessoas? Agora que tem a lei, então vou virar hétero. Não é assim que a vida funciona. Entendeu? Então, é preciso saber discernir o que é que as coisas do reino e o que é as coisas lá de fora. O que se aplica a nós, o que se aplica a eles. E como é que eu posso pegar esses princípios do reino para abençoá-los? Entendeu? A lei, de fato, não adiantou nem para o povo de Deus, né? Porque Paulo diz que ela estava enferma, mas não foi a lei. Então não teve resultado nem no próprio povo. Não, Senhor, não teve resultado transformador, né? Mas porque a lei é exterior, né? E a visão, você vê que a visão dos coaches pregando esse evangelho é o evangelho da imposição, porque também tem essa, via de regra, essa visão debaixo de lei. Faça isso, faça aquilo. Né? E é a questão dos princípios que nós falamos. Não é o princípio da liberdade, é o princípio do faça, toma lá, dá cá. É o princípio da lei, da troca. Exatamente. E no final não ia resolver, né, pastor? Mudar comportamento não entra no céu, né, pastor? É preciso mudar a natureza. Cristianismo, você falou um tópico importante, né? Na cabeça de muitos desses influencers, cristianismo é meramente mudança de comportamento. Isso é falso. Você pode mudar de comportamento e não ser cristão. Entendeu? Há muitas coisas que podem propiciar uma mudança de comportamento. Verdade. Não é verdade? Sim, claro. Então, você tinha um comportamento ruim, você gostava de correr no trânsito. Um dia você tem um acidente ou atropela alguém. Aquilo muda você. Você fala, não vou mais fazer isso. Sim. Né? Aquela pessoa que passa por uma experiência de quase morte, ela reavalia tudo. Tem poder de mudar comportamento? Tem poder. Tem. E Deus permite essas coisas, mas não significa que ele mudou de natureza. Então, cristianismo não é a melhor versão sua, até porque isso nem existe. Você não tem uma melhor versão guardada aí. Sua melhor versão é essa que você mostra mesmo. Se ela não está legal, quero te dizer, não tem outra, amigo. Ou então, a nossa melhor versão é Cristo em nós, né, pastor? A nossa melhor versão é Cristo, mas preste atenção. O cristianismo não é uma questão de mera mudança de comportamento, mas é uma questão de mudança de natureza. Por isso Paulo diz, nem a circuncisão, nem a incircuncisão são coisa alguma, mas o ser nova criatura. Uau. Porque a nova criatura, a nova criação é o centro de tudo. Então, se mudou a natureza, mudou a pessoa. Aleluia. Mas o malabarismo para tentar pesar e colocar na pauta e convergir lei com graça é grande demais. Eu estava vendo um vídeo agora, antes de vir para cá, que a pessoa começou bem, respondendo uma pergunta: por que vocês pregam tanto amor e o amor de Cristo? E onde é que está a lei que supostamente corrige? E aí eu vi ela começando falando bem sobre, olha, evangelistas pregam amor porque eles precisam evangelizar. E o evangelismo é o amor de Deus. Mas a igreja tem pastores, mestres, e aí esses não precisam pregar amor. Supostamente, se esse daqui, o pastor e o mestre, continuar pregando amor, é muito raso, é só para novo convertido. É isso que ela quer dizer no fim das contas. O amor é a coisa mais rasa que existe. A Bíblia fala que Deus é amor. Então Deus é a coisa mais superficial que existe. É impensável. Entendeu? Chega a ser uma blasfêmia, né? Você vê as conclusões que as pessoas chegam. Exatamente. Essa conclusão que ela... começou o vídeo bem falando do evangelismo, que o amor precisa mesmo, está no papel do evangelista, mas está limitado ao evangelismo. Aí quando vem para o pastor, a maturidade, aí ela vai deixar de falar do amor, que supostamente é algo mais profundo do que o amor para O que é mais profundo na cabeça deles? Santidade. Exatamente. Santidade é que é profundo.
Agora veja, é exatamente o oposto que a Bíblia diz. Santidade é a coisa mais elementar. O diabo é capaz de entender. Faz isso, não faz aquilo, prove isso, não prove aquilo, porque é essa santidade que eles pensam. Sim. Mas a verdadeira santidade é o amor. É verdade. É o amor. Amém. Quando o amor enche o seu coração, tudo muda. Amém. Glória a Deus. Para quem está acompanhando o podcast até aqui, nós vamos caminhar para o final de um jeito muito bom, que é falando sobre as parábolas de Jesus. E o pastor Luiz mesmo vai conseguir nos mostrar se existe bom humor na Bíblia. Aqui não colocou o nome dele, mas eu sei exatamente quem participou, que foi o Pedro, perguntando se Jesus, contando as parábolas, se ele tinha, por acaso, bom humor, se existiam piadas, porque a Bíblia não registra risada de Jesus. Mas ele até disse aqui, ó, um exemplo, colocando um exemplo de Jesus, colocando em Lucas 6,39, cego guiando o cego. Usando esse exemplo da parábola, ele utiliza para fazer uma crítica contundente à falta de percepção espiritual, mas ao mesmo tempo falando sobre aquilo que as pessoas não estavam vendo na metáfora e na cura que ele faria. Pastor Aloysio, Jesus contava piadas? Ele tinha bom humor? Olha, tem que distinguir as duas coisas. Bom humor, com certeza, né? Nós somos o povo do bom humor, da alegria. Então, Jesus, com certeza, 100% de certeza, era bem-humorado e as pessoas tinham prazer de ouvi-lo, né? Tinham prazer, elas ficavam eletrizadas, né? Atraídas pela vida. Mas isso é uma coisa. Agora, contar piada é outra coisa. Contar piada é outra coisa. Não é essa coisa de contar piada em púlpito, isso é coisa recente na história. Isso não existia. Durante quase 2000 anos de igreja não se contou nenhuma piada em nenhum púlpito. A pregação era solene, né, pastor? Solene, séria, Deus estava falando. Em todo lugar era assim. Mas da década de 80, 70 para cá, aí surgiu essa coisa de quebra-gelo. E aí então o povo ficou acostumado. Aí tem que ter uma historinha, alguma coisa para ele rir. Sim. Né? Mas esse é um problema quando levado ao extremo. Né? A Bíblia diz que pode se tornar, na verdade, um tipo de escarnecedor, né? Que está o tempo inteiro fazendo piada a respeito dos outros. Agora, você vê nas histórias que Jesus conta, não propriamente uma piada, mas você vê uma ironia tão fina, tão santa, que ela é engraçada, não é? Então Jesus fala, por exemplo, olha, você não pode tentar tirar um cisco, do olho do seu irmão, quando você está com a trave no seu. Então, assim, tem bom humor nisso? Tem, mas não é piada. Mas não é piada. Então, que mais que o Senhor disse nesse sentido, né? Tem um que fica gritando, filho de Davi, aí de repente ele fala, que queres que eu te faça? A gente acha a pergunta assim, meu Deus, desproposital, né? É óbvio, eu sou cego e mendigo, ele está perguntando o que eu quero. Então, assim, nós é que fazemos a piada, mas não há piada na história. Cristo não fez piada com ele. Ele está chamando atenção para o ponto, pastor, né? Exatamente. E quando ele fala isso, ele está, na verdade, mostrando o seguinte para a pessoa. Porque você sabe, tem gente que cultiva doença. Porque para ele pedir esmola, para ele pedir esmola, ele tem que ter uma pereba na perna. Então, todo dia ele dá uma cavucada na pereba para ela não sarar, porque senão, como é que ele vai fazer? Aí você fala, é claro que eu estou dando uma ilustração extrema, né? Mas acredite. Mas é por aí. Acredite. Então, tem gente que cultiva um pouco isso, porque tem vantagens para ele. Né? Então é aquela senhora que quer a dó dos filhos, senão o filho não vai na casa dela. Se ligar e ela falar que tá tudo bem, ele não aparece lá. Então ela tem que cultivar alguma enfermidadezinha. Então todos nós temos isso. Talvez Bartimeu, por exemplo, achava que tinha algum lucro em ser cego. Né? Mas então se eu pergunto, você quer voltar a ver que você não vai ganhar mais esmola? Agora vai ter que ter trabalho duro, né? Vai ter que trabalhar. Em outras palavras, é isso que o Senhor estava dizendo para ele, não é? Então, assim, nós achamos engraçado e podemos até fazer piada, mas não há piada na Bíblia. Pastor, se aplica-se a Davi, né? Que a Bíblia fala, dentre as qualidades dele, Deus era com ele, mas ele era sisudo de palavras.
Quer dizer, por que significa a palavra sisudo? Essa é uma palavra agressiva aos ouvidos, né? Sisudo. Para nós ela não está em uso, parece. É uma palavra arcaica, né? Então, ela vem de siso. Ao dente, né? Siso. Não, o dente é que tem o nome por causa do siso. Do siso. Siso significa o quê? Juízo. Bom senso. Maturidade. Entendeu? Falava com bom senso. Então, uma pessoa de bom siso, uma pessoa sensata. O dente é chamado dente siso porque ele nasce depois de adulto. Depois que você tem aí seus Da 18, maturidade. 20 anos de idade. Por isso é chamado de dente siso, não é mais o dente de leite. É o né? dentro da maturidade. Dentro da maturidade. E uma pessoa sisuda é uma pessoa que tem bom siso, ou seja, sensato, ponderado, A impressão que a gente ajuizado. tem é que a pessoa séria, severa. Mal-humorada não é. mal-humorada. Né? Muitos pastores, eles interpretam a Bíblia baseada, às vezes, na fonética da palavra. Na impressão da Ele, fonética. ele não sabe o significado, mas a fonética é aquela, né? Então, na cabeça dele, sisudo parece com alguém carrancudo. Então, deve ser isso. Ele é uma pessoa mal-humorada. Não, Davi não era mal-humorado. Né? De jeito nenhum. Não podia ser. Cheio do espírito, né? Não podia ser. Mas a tendência nossa é interpretar dessa maneira. Tem uma coisa que eu sempre faço para ilustrar isso, mas é que acho que não vai ter jeito eu fazer, né? Porque aqui é só áudio, só quem tiver na internet que iria ver. Então, eu sempre gosto de mostrar como... Então, eu não sei se dá para vocês verem. Tá. Ali já tá vendo. Deu para ver? Deu. Então, aqui tem duas imagens. Vamos mudar para essa aqui mais próxima aqui. Pessoal da internet vai ver, quem tiver na rádio a gente explica. pastor. Quem tiver Vai. na rádio a gente explica. Entendeu? Então você tem duas imagens aqui. Eu vou te dizer, uma se chama Taquete e a outra se chama Maluma. Qual que você acha que é Taquete e Maluma? Eu já sei, a da direita é Maluma, a da esquerda é Taquete. Por quê? Ninguém erra isso. Não erra. Ninguém erra. Eu Por também quê? Botaria assim em você, Porque mas- Maluma parece coisa de gordo. Arredondado. Taquete parece, tá cheio de ponta. Gostei. Entendeu? Por quê? Porque a fonética, às vezes, ela nos pega. Interessante. Mas é preciso ter muito cuidado, porque lembra aquela história? É uma piada, né? Mas já aconteceu mesmo, né? Do pastor pregando que Jesus veio e tocou no esquife e o morto levantou. E aí a pessoa não sabia o que era esquife. E ela então foi pregar. Então Jesus quer tocar também hoje em você, no seu esquife. Vem à frente que ele vai tocar no seu esquife. Você. Tadinho, ele não sabia que esquife é o caixão, né? Então, veja bem, às vezes você precisa. É o caixão, nem é o cadáver, né? Nem é pastor? o cadáver, né? Nem é o próprio cadáver. Então, há situações que às vezes se tornam cômicas justamente porque a pessoa leu errado, né? Ela julga pela fonética. Não presuma o significado de uma palavra só pela fonética, né? Dá uma olhadinha no dicionário. Agora, Seja não, sisudo. não significa que, porque não tem piada, que não há bom humor, que não há alegria. Alegria é muito recomendada, né? E o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E a alegria era, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Né? E Jesus também falou, temos dito isso para que a vossa alegria seja completa, né? Glória a Deus. Alegria é diferente de piada. Sim. Então, Paulo fala disso. Nós falamos de instruções na nosso último podcast, né? Mas em Efésios, no capítulo 5, ele diz assim, no verso 3: mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós. Assim também como não haja conversação torpe, palavras vãs ou chocarrices. Chocarrice. Chocarrices. O que é chocarrice? Eu já senti. Bom, chocarrice É me piada. parece galhofas. São piadas. É Entendeu? mesmo. Então aqui está dizendo que ficar o tempo inteiro contando piada é inconveniente. Inconveniente. Coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça.
Agora, veja, ele está dizendo, longe de vós toda impureza. Impureza está ligada com coisa sexual. E aí ele fala a mesma coisa, conversação torpe, quer dizer, conversação impura. E também chocarrice, ou seja, piadas de conteúdo impuro. Sim. Você vê, a Bíblia fala disso, entendeu? Aí depois ele vai concluir dizendo, né, que nenhum avarento, impuro, incontinente tem herança no reino de Deus. Mas eu queria ler só a mesma chocarrice, né? Agora se eles colocassem o português em linguagem de hoje, todo mundo ia entender o que é chocarrice. Se eu falo para você, Guilherme, não pratique chocarrice. Você fala, nossa, Longe chocarrice. de mim, pastor. Jamais, Quase um nunca. esquife. Nunca fiz nada disso. Jamais. Isso também, pastor, também não tira agora o lugar também daquela... Joel Osteen também é um pregador que gosta sempre de fazer uma brincadeira no começo para distrair ou para dar um foco, trazer o foco. Tem coisas assim que são específicas só para chamar a atenção mesmo do pessoal. Né? É um quebra-gelo. É só um quebra-gelo. Não quer dizer que tudo é chocarrice, tudo... Cada coisa tem o seu lugar e tem que ser ponderada, né? É o que o Igonato falou hoje, não seja demasiadamente nada. Entendeu? O equilíbrio é importante nesse sentido. Você sabe, na época que eu me converti, aí os irmãos, eles eram cheios de princípios, né? Então, eles sempre diziam, eles falam, não seja alegre demais no dia da alegria, mas também no dia da tristeza, não fique triste demais, porque nada é o tanto que você pensa que é. Então, eu gostava de ouvir isso. É interessante. Então, assim, eu gostava de ouvir isso. Então, assim, no dia da tristeza, eu procuro ser equilibrado, mas no dia da alegria também. Então, quando você senta numa roda, né, e diz aí, as pessoas falam, né, que quando 5 homens se sentam, a idade mental cai assim para 12 anos de idade, né? Entendeu? Então é preciso ter cuidado, porque a gente acaba caindo nessas chocarrices, que são o quê? A chocarrice não é qualquer história, Sim. São aquelas picantes, Sim. São as piadas de conteúdo impuro. Sim. É isso que a Bíblia proíbe. inconveniente. A Bíblia proíbe isso. Glória a Deus. E o Pedro perguntou e saiu daqui liberto da chocarrice. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deixa eu finalizar o nosso podcast hoje agradecendo a participação dos nossos pastores e finalizar com o nosso pastor Aloysio. Pastor Christian Gimenez, muito obrigado, pastor. Uma honra ter alinhado as agendas e que bom que deu para o senhor vir e participar. Um forte abraço em todos lá em Cuiabá, pastor. Obrigado, pastor Guilherme. Uma alegria estar aqui com vocês. Sempre que possível, estou à disposição. Alegria caminhar ao lado do pastor Aloysio, pastor Igonato, homem de Deus. E quero agradecer ao pastor Aloysio tanta inspiração e também essa vida consagrada para nos abençoar, compartilhar sempre. Eu tenho aprendido, sou abençoado com isso e estou abençoando mais pessoas para a glória do Senhor. Amém. Obrigado. Aleluia. Obrigado, pastor Christian. Pastor Luiz Rigonato, foi uma honra. Uma honra, Guilherme, estar mais uma vez nesse programa hoje com o pastor Christian Gimenez, que é supervisor do Conselho Apostólico, pastor da Videira em Cuiabá. Uma grande bênção, né? Vim a Cuiabá também, que tem tido um testemunho de grande crescimento, tem nos inspirado. E com o pastor Aloysio, que é um privilégio, né? O pastor Aloysio, eu sempre digo para alguém, a gente está sempre perto dele e tudo que o pastor Aloysio fala é aproveitável. É útil para edificação, pastor. Obrigado, pastor Aloysio. Glória a Deus. Eu vou revelar aqui uma vez, não sei se existe inveja santa, mas eu olhando o Instagram do pastor Aloysio, pastor Christian estava lá no Peru com o pastor Aloysio e eles comendo uma comida exótica do Peru lá. E aí o pastor falou num vídeo assim, olha, se eu como, onde eu cortar, você pode riscar que eu gosto de coisa boa. Falei, rapaz, como é que deve ser divertido estar com o pastor Aloysio, porque o homem entende de tudo, É né? muito bom. Não entendo de tudo, mas eu sei o que é gostoso e o que não é. Eu não Então, tenho você dúvida. pode ter certeza. Se você me viu comendo, é porque é bom. Porque se fosse uma coisa ruim, desagradável, eu falaria. Mas é porque a gente não está habituado a comer aquele tipo de animal, né? Lá é chamado cui, mas na verdade é um preá. É da família do coelho. Não é? E é saboroso, pastor? Muito bom. É muito bom. É muito bom. gostoso, Então, se vocês forem ao Peru, Não precisa ter medo. não tenha receio. Somente em Cusco, isso é mais comum em Cusco. Nossa igreja em Cusco é uma bênção. E eu sempre estou lá, nós vamos esse ano novamente.
E eu até quero ir com o pessoal esse ano num restaurante, que lá tem restaurante só para comer cuy. Que maravilha, especializado. Especializado. Vou levar o pessoal lá. Que é isso, bom. Aquela cabecinha do cuy assim assusta o freguês que nunca comeu. Dentinho, né? Pastora Luiz, que honra passar essa hora com o senhor. Muito obrigado e até o próximo programa, pastor. Eu que agradeço, pastor Guilherme, pastor Christian, pastor Rigonato, vocês são uma grande bênção na minha vida, extremamente generosos comigo, né? Obrigado por toda a bondade. E você que esteve conectado conosco esse tempo todo, né? Te convido, venha estar no nosso próximo podcast para ser abençoado novamente. Aleluia.